Você já deve ter ouvido, a gente vai só detalhar melhor para você essa notícia, tentar explicar os motivos que levaram à decisão da volta, do retorno, não é, da inspeção veicular. A partir de agora será obrigatório. Quem vai explicar para a gente é o professor Pedro Luiz Cortes, professor associado do Departamento de Informação e Cultura da ECA, Escola de Comunicações e Artes da USP. Ele também é coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade. Professor Pedro, bom dia. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer conversar com vocês. O que a gente quer entender é o seguinte, agora é para valer, como é que será adotado, de que maneira, que modelo será esse da inspeção veicular e, claro, meio ambiente, quais são os benefícios que ela pode trazer, professor? Para a gente entender melhor essa resolução do CONTRAN, é importante a gente resgatar o que vem sendo feito no país para garantir a produção de veículos menos poluentes ao longo aí das últimas décadas. Desde meados dos anos 80, nós temos o PROCONVE, o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. Esse é um programa federal que vem determinando aí ao longo das últimas décadas que avanços tecnológicos importantes eles sejam incorporados aos veículos produzidos aqui no Brasil. Então, avanços como injeção eletrônica de combustível, catalisador e diversas outras questões aí foram abordadas pelo PROCONVE, fazendo com que um veículo produzido hoje ele seja muito menos poluente do que um similar produzido nos anos 80. Só para a gente ter uma ideia, se nós pegarmos um carro, o nível de emissão de monóxido de carbono hoje é 10% daquele emitido por um veículo similar nos anos 80. Então houve aí uma redução bastante significativa. E quando a gente considera uma cidade como São Paulo, com 12 milhões de habitantes, há um fato bastante interessante. A nossa frota vem crescendo de maneira significativa ao longo aí dos últimos anos, né, desde os anos 2000. E hoje já temos cerca de 8 milhões de veículos licenciados na cidade de São Paulo. Então, nós caminhamos para uma proporção de um veículo por habitante. É quase como se fosse um celular. Só que apesar desse crescimento, a poluição ela vem diminuindo na cidade de São Paulo. Eu sei, obviamente, que ela não está ainda numa situação ideal, né? A qualidade do ar não é aquela que todos nós gostaríamos de ter, mas a poluição ela vem diminuindo. E os dados, né, mostram isso ao longo dos últimos anos. Então, por exemplo, hoje a média anual para o monóxido de carbono é cerca de 30% daquela registrada em 1998. O material particulado, né, a fuligem, que tecnicamente é chamado de MP10, ela foi reduzida cerca de 50% também desde 1998. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, porque isso mostra que programas de redução de emissões têm funcionado. Então, mesmo com o crescimento da frota em São Paulo, hoje nós temos uma qualidade do ar melhor do que nos anos 80 ou nos anos 90. Então, a inspeção agora obrigatória, ela vem garantir que os veículos continuem cumprindo as normas, né? Porque a gente tem que levar em consideração que enquanto você tem uma renovação da frota, as pessoas estão comprando carros novos, né? Então, passado algum tempo, a pessoa troca de carro por um veículo mais novo, realmente você tem uma redução da poluição, porque você sempre está com veículos novos rodando na cidade. Mas aí entra a questão da crise, né? Com a crise econômica, as pessoas deixaram de fazer essa troca, é óbvio, né? E há uma tendência ao envelhecimento da frota que circula não só em São Paulo, mas no Brasil como um todo. E com o envelhecimento, se as pessoas não derem a manutenção adequada, aquele ganho proporcionado pelos avanços tecnológicos, ele vai se perdendo, o veículo passa a ser ineficiente, né?
ele gasta mais combustível, ele queima esse combustível de maneira inadequada e acaba poluindo mais. Então, essa inspeção, ela vem garantir que o veículo ele continue trabalhando dentro de faixas consideradas adequadas, né, em relação à emissão de poluentes, mesmo após vários anos de uso. É importante a gente lembrar que um veículo ele pode ter uma vida útil que pode ultrapassar aí 20 anos, né? Então é importante garantir que esse veículo continue cumprindo as normas. E é interessante porque a inspeção ela verifica não apenas os poluentes, mas também condições de segurança, então pneus e freios. Então tudo isso vem contribuir não só para que a gente tenha um ar com melhor qualidade, mas também a gente tenha veículos mais seguros trafegando pelas nossas ruas e estradas. Em princípio, essa inspeção ela só vai ser aplicada para veículos particulares com mais de 3 anos de uso, então o veículo novo ele fica isento, né, nos 3 primeiros anos. No caso de um veículo comercial, nos 2 primeiros anos, e depois essa inspeção ela será realizada a cada 2 anos. Sem essa inspeção, o proprietário ele não vai conseguir licenciar o veículo e vai ser multado. Para os veículos de transporte, de passageiros, transporte de carga, são outras normas aí que são aplicadas, né, em relação à periodicidade, enfim, como isso deve ser feito. E os DETRANs, eles têm até a metade de 2018, metade do próximo ano, para entregar um cronograma de implantação dessa análise, dessa verificação, e até o final de 2019, portanto daqui a 2 anos, essa inspeção ela deverá ser implementada em todos os estados da federação e também no Distrito Federal. Então é muito importante que a gente tenha em mente que esse tipo de verificação ela é necessária, porque ela vai garantir não só que a qualidade do ar que todos nós respiramos, ela se mantenha dentro de níveis aceitáveis, né? Sem esse tipo de verificação, imagina uma cidade como São Paulo com 8 milhões de veículos poluindo cada vez mais, né? Sem controle, quer dizer, fica uma situação insustentável. E também vai garantir uma melhor segurança nas ruas, estradas, porque itens importantes como freios, pneus, né, uma série de outros, serão verificados. Obrigada, professor Pedro Luiz Cortes, professor associado do Departamento de Informação e Cultura da ECA, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e coordenador também do projeto Ambiente é Nosso Meio.